Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, tão celebres colegas, para discutirmos um tema de tão grande valia no dia de hoje. O direito ambiental, o meio ambiente, até poucos anos, nossos pais, nossos avós, pouco ouviram falar, se é que ouviram falar alguma coisa sobre o meio ambiente. E a nossa geração, nos dias atuais, já está se tornando um assunto comum, dada a sua importância. Essa importância está sendo levantada principalmente porque nós estamos podendo visualizar que, se nós não cuidarmos do meio ambiente, o dia de amanhã poderá não ser tão bom quanto o dia de hoje. É certo que as nossas necessidades do amanhã não são já conhecidas. Isso é fácil nós sabermos se nós lembrarmos que há 200 anos, aproximadamente, o petróleo, o plutônio praticamente não tinha valor. Não era dado o valor, não era reconhecido o valor como é reconhecido no dia de hoje. Isso significa que daqui 2, 3 séculos, quais serão os reais elementos de valor? O futuro é incerto. Apesar que não é dizendo isso que eu estou querendo proteger um elemento ou outro elemento. Pelo contrário, como nós veremos no decorrer dessa nossa explanação, dessa troca de conhecimento, só a proteção do todo, do ecossistema como um todo, que pode gerar uma possibilidade de um desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Um outro detalhe, antes de realmente iniciarmos o tema proposto, é a questão da ética, uma, entre aspas, ética da terra. Por quê? Porque se direitos existem, ele deve ser garantido tanto ao ser humano como aos demais seres, independente da racionalidade, se é racional ou não, independente se falam ou não. Dor é dor, não importa onde. Ou seja, isso inclusive é previsão de lei. Os maus tratos não é só para a pessoa, para o homem. Os maus tratos podem ser também contra os animais. Partindo daí, nós começamos o tema Direito Ambiental no Brasil. É um conjunto de normas para a proteção do meio ambiente e dos elementos da natureza indispensável à vida. Normas, o que é normas? Seria um conjunto de leis que exige uma conduta para a proteção do meio ambiente. Falando em meio ambiente, logo abaixo tem a expressão meio ambiente. A palavra ambiente indica esfera, âmbito em que nos cerca. Então, as normas legais estão protegendo o quê? O âmbito em que nos cerca. Até sobre essa expressão meio ambiente, existe uma discussão doutrinária a respeito da redundância dela. Por quê? O meio já é o ambiente. E a vice-versa também é realidade. Ou seja, o meio é o ambiente é o meio. Isso forma que é um pleonasmo, um tanto vicioso. Mas, em que pese essa redundância, o nosso sistema jurídico, e da maioria dos países, adota a expressão por completo, meio ambiente. Por isso, apesar da crítica, nós também utilizaremos a expressão meio ambiente. Aqui nós trataremos de duas noções da expressão ambiente. A primeira noção é a de ambiente enquanto paisagem, incluindo suas belezas naturais, bosques, ou seja, todos os tipos de ambiente, seja o ambiente natural, que é as florestas e tudo mais, seja o ambiente artificial, seja o ambiente cultural. E nós, mesmo que superficialmente, vamos dar uma passadinha em cada um deles. E nós aqui também abordaremos uma segunda noção, que seria a de ambiente
como objeto de movimento normativo ou de ideias sobre a defesa sobre o solo, a ar e a água. O que eu quero dizer? A noção de ambiente enquanto movimento normativo, movimento das leis, enquanto evolução do sistema jurídico. Porque se nós vamos falar sobre o direito ambiental no Brasil, nós precisamos saber os passos que ele deu no Brasil. Quais as normas e como elas eram antes, um passado recente e atualmente. Aqui nós estamos formando a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais, que propiciam um desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Há uma palavra que eu gostaria de ressaltar nesse conceito, que até pouco tempo o meio ambiente não era visto como um conjunto, era visto como partes. Por isso, o último passo que está sendo dado pela humanidade é o reconhecimento do meio ambiente como conjunto. Pode até parecer uma conclusão simplista, mas não é uma conclusão simplista. Por quê? Porque demorou muitos anos de evolução para se reconhecer o meio ambiente como conjunto. Como eu disse, nós temos que saber alguns aspectos do meio ambiente. O que é um meio ambiente artificial? O meio ambiente artificial é o construído pelo homem, em regra. Ou seja, nós estamos dentro de um dele, o próprio prédio da Facate, ou as ruas, as calçadas, o prédio da frente, o lanche logo na esquina. Todo o patrimônio construído pela humanidade é denominado meio ambiente artificial. Aqui é uma construção de barco, o espaço cultural e o espaço cultural mais próximo. Falando do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que embora artificial, ele tem um plus a mais, ele tem características especiais que dão um valor histórico. Artificial só que é um patrimônio tombado. Há leis municipais que tomam para que ela não tenha as suas características modificadas. Isso lhe dá o status do meio ambiente cultural. Então, todo patrimônio que, por uma construção simples, que não tem um valor artístico, que não tem um valor arqueológico, um valor paisagístico, pode ser considerado como um meio ambiente artificial. Agora, o artificial que tem um plus a mais, que tem uma característica a mais sobre a nossa cultura, é considerado um meio ambiente cultural. Daí eu trouxe a imagem do Museu Índia Vannuí, aqui um museu bem conhecido por todos, o Museu da Cachaça, dos imigrantes de Vargas, e o solar do Luiz Souza Leão. E o último conceito seria do meio ambiente natural ou físico. Pode ser utilizado tanto meio ambiente natural como físico, que é a natureza em si, como na maioria das vezes é lembrado. Sempre que nós falamos em direito a umas florestas, os córregos, os lagos, e muitas vezes se esquece dos outros meios que também têm a mesma importância. Isso que eu só passei os principais, porque nós poderíamos também analisar o meio ambiente do trabalho, ou seja, a sala que nós trabalhamos tem uma altura adequada, tem ventilação adequada, existe N meio ambiente passível de estudo, e nós pegamos os três principais. Aqui, mais uma foto também do PAN, a evolução histórica do direito ambiental brasileiro. Muitas vezes nós pensamos que a poluição começou ontem, ou em Cubatão, quando teve algumas chuvas ácidas, já havia uma degradação muito grande. Nós, quando percorrermos a linha da evolução das leis,
da evolução do direito ambiental no Brasil, vamos verificar que desde há muito a degradação já vem ocorrendo e em índices muito grandes. Nós vamos dividir a história em 3 fases. A história da legislação ambiental brasileira. A primeira fase é da exploração desregrada. A exploração desregrada, ela ocupa um período de 1500, que foi o descobrimento, até a metade do século XX. Vocês lembram que o século XX terminou esses dias atrás. Eles tinham, nessa época, o meio ambiente como uma fonte interminável de recursos naturais. Sempre se pensava nos meios naturais como uma fonte de riqueza simplesmente. Ou seja, para que serve uma floresta? Para extrair madeira. Para que serve o solo? Para tirar os minerais, vamos procurar ouro, diamante. E a história do Brasil demonstra que realmente o Brasil foi tido primeiro pela colônia e depois, o primeiro por Portugal, nós como colônia, e depois aqui no Brasil, mesmo para nós, como tendo a natureza como simples forma de extrair as riquezas. As normas legais da época apenas estimulavam as grandes empresas, apenas estimulavam a exploração. Inicialmente, incentivava essa exploração para simples tomada do território. Ou seja, a partir do momento que nós estamos desmatando, a partir do momento que nós estamos desbravando a selva, nós estamos tomando território. Isso garantia um maior território para Portugal. Mesmo algumas normas, algumas leis que aparentemente eram de proteção ambiental, na verdade elas estavam resguardando um interesse econômico. Ou seja, reduzir o corte de pau-brasil através de uma lei. Para quê? Para proteger a natureza? Não, para proteger o bem econômico do pau-brasil. As principais normas legais dessa época foi dado o conceito de zoneamento. É lógico que era um conceito um tanto arcaico ainda, um tanto grosseiro. Por quê? Porque ele estava vedando caçar em determinadas regiões. Mas independente disso, trouxe a noção de zoneamento. As ordenações filipinas forneceu o conceito de poluição. Também foi um conceito um tanto arcaico, que dizia a respeito da proibição de jogar cal ou outro material tóxico capaz de matar os peixes e poluir a água, mas era alguma coisa bem arcaica. Mas é os primeiros traços do direito. A Constituição Republicana aqui do Brasil foi omissa quanto a qualquer regra de direito ambiental. O Código Civil de 1916 tratou das águas. Lembrando de novo, o Código Civil de 1916 estava em vigor até 2002. Ou seja, é uma norma contemporânea, uma norma recentíssima. E ele, de 1916, tratava apenas das águas, mas não da proteção da água em si. Ele tratava da água de frente ao direito de vizinhança. Ou seja, se eu tenho um córrego no final da minha propriedade rural e deixo escoar veneno, defensivo agrícola, alguma coisa que mata o gado do lado, eu sou responsável. Ele não estava fazendo uma proteção específica para a água, mas em face do direito de vizinhança. A Constituição de 34, ela atribuiu competência à União para legislar, e também no artigo 20 estabeleceu como sendo de domínio da União os lagos e qualquer correntes de água. Também 2 pontos muito pequenos que não tinha influência quase nenhuma. O Código das Águas, que é de 34, ele tratava a água como um bem econômico, ou seja, ele também não estava visando a proteção da água, mas apenas colocando algumas regras
sobre as atividades econômicas em torno da água. E o Código Penal de 1940. O Código Penal de 40 está em vigor até hoje. Ou seja, ele pode até ter sido escrito numa outra época do direito ambiental, mas é uma norma recentíssima que tem que ser dita. Por quê? Porque está em vigor. Esse artigo de lei está em vigor até hoje. Potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde, pena de 2 a 5 anos. E se o crime é culposo, detenção de 2 meses a 1 ano. Só um conceito simples: a pena de 2 a 5 é para o crime doloso, ou seja, aquele que é praticado por vontade. Se o sujeito, por defensivo, não corre isso assintosamente, por querer, ele vai ter uma penalidade maior. Agora, se um produtor rural age com negligência, imprudência, imperícia e acaba deixando que os defensivos poluam a água, ele vai ter uma penalidade mais leve, que é apenas de 2 meses a 1 ano. A partir daí, nós já entramos numa segunda fase do direito ambiental no Brasil, a fase fragmentária. E por que fragmentária? O que significa fragmentária? Fragmentária vem de fragmentos, de pedaços. Ou seja, o direito começou a ter proteção, mas ter proteção em separado, por itens. Ou seja, vamos proteger as florestas em apartado, vamos proteger a água, vamos proteger o ar, e foi tendo proteções em separados. O Código Florestal, ele até, apesar de estar nessa fase, ele conseguiu proteger a água. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele protegeu a floresta, ele protegeu o quê? As matas ciliares. Se ele protegeu a mata ciliar, ele protegeu a água, os córregos. Daí nós vamos começando a perceber que realmente tem que se pensar no todo. Por quê? Se pensar só na água e não tiver a mata ao lado, ela não vai subsistir. Essa consciência foi despertada em Estocolmo em 1972. Desse período, da fase fragmentária, é a Lei 4.132 de 62, que estabeleceu a desapropriação por interesse social. Então ela já começou a estabelecer regras de proteção ao meio ambiente como um todo. A Lei da Ação Popular. A Lei da Ação Popular, ela não protege o meio ambiente especificamente. Por quê? Porque é uma lei processual. Mas por que ela está aqui? Porque ela habilita a qualquer cidadão ingressar com uma ação contra o ente causador. Ele, apesar de constituir a fase fragmentária, ele, no artigo 2º, preservou a água também. Por quê? Porque ele preservou a mata ciliar e, de consequência, preservou as águas. O decreto 75.700, que protege as fontes de águas minerais, e o decreto 79.367/77, que determina o padrão de totalidade da água. Aqui nós já vamos entrando na terceira fase, que é a fase chamada holística. O que quer dizer holístico? Eu até trouxe essa expressão segundo o dicionário Aurélio, dadas, que não pode ser explicado pelos seus distintos componentes. Ou seja, como um ecossistema. Por quê? Porque a proteção da água não é suficiente, a proteção da floresta não é suficiente, a proteção do ar não é suficiente. Só a proteção de todo o conjunto pode levar à sustentabilidade, que é o que nós almejamos, uma sociedade sustentável, que desenvolva, que tenha um desenvolvimento sustentável. É o que eu acabei de dizer.
base houve uma solidificação do pensamento jurídico-ambiental, no sentido de preservação do meio ambiente como um sistema ecológico integrado, onde as partes, os bens ambientais, são protegidos a partir do todo. Nós temos as seguintes normas: a Política Nacional do Meio Ambiente, que lança o desenvolvimento sustentável. Ela consolidou no ordenamento jurídico o estudo do impacto ambiental e adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva. O estudo de impacto ambiental, ele evita a degradação. Por quê? Se a empresa pretende se instalar uma usina de açúcar e álcool, você está lá na zona sul da cidade, a 5 quilômetros naquela região, ali tem algum córrego que pode ser influenciado por isso? Quais os danos que vai causar à natureza? Quais as vantagens que a população vai oferir? Isso foi um passo gigantesco na evolução da humanidade. E o segundo passo, que vai ser abordado logo em sequência pelo doutor, a teoria da responsabilidade civil objetiva, onde o simples nexo de causalidade pode gerar responsabilização. Não necessariamente precisa se comprovar uma vontade de agir, um dolo, uma culpa grave, nada. O simples nexo pode gerar responsabilização de um terceiro, do terceiro causador do dano, que seria a expressão poluidor-pagador, que também já é tema para uma palestra toda. Mais uma lei, a Lei 7347. Essa lei também, ela não protege diretamente a natureza. Por quê? Porque é uma lei processual. Mas ela é um grande elemento de proteção. Por quê? Porque ela habilita a União, o Estado, o município, a administração indireta e habilita também as associações com mais de um ano a entrarem com ação civil pública. Ou seja, a ANAP está promovendo o evento, ela pode, se perceber, olha, tal empresa aqui na cidade está causando dano ambiental, ela está jogando detritos num córrego, está causando X dano ambiental. Ela pode, em seu nome, entrar com uma ação para que a empresa ou o causador do dano seja responsabilizado. Ou seja, nós não estamos simplesmente aqui trocando conhecimentos. Nós estamos hoje trocando conhecimentos, mas amanhã, quando ficarmos sabendo de um dano, nós vamos entrar no Poder Judiciário para exigir a reparação daquele dano. A Constituição de 88, uma norma que dita as regras, que dita os princípios, que dita a base do direito ambiental no Brasil. É uma norma evoluidíssima. E, além do artigo 225, ela também, em outros vários pontos da Constituição, acaba protegendo o meio ambiente. No artigo 20, 21, 43, 176, só abrindo um parênteses, isso daqui vai estar disponibilizado no site da ANAP para algumas consultas, se interessar. Agora, um fato interessante. O Brasil, consciente da necessidade de que, para conservar o meio ambiente, é preciso prevenir a sua degradação, instituiu na Constituição o estudo prévio de impacto ambiental, que é o estudo que eu acabei de lhes dizer. Se uma empresa vai se instalar, como nós podemos minimizar os danos e se é viável ou não a sua instalação. Nós fomos o primeiro país do mundo a tornar essa medida constitucional. Isso é um motivo de honra muito grande para o Brasil. Aqui eu trouxe o artigo 225, a maioria não é da área jurídica, então eu vou passar rapidamente só para vocês visualizarem.
Nós temos ainda, além da Constituição, a Lei 9433/97, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e a Lei 9605, que é a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. E ainda temos um decreto que institui a Política Nacional da Biodiversidade. Vocês percebem do meio ambiente, mas sempre pensando numa política genérica. E uma atualidade. A França, agora em março, instituiu a Carta Constitucional do Meio Ambiente. A França considerou que é uma verdadeira revolução a da ecologia humanista, onde a preservação dos recursos naturais assegura um progresso contínuo e duradouro da qualidade de vida. Isso também Por quê? Bom, primeira coisa, ela está no mesmo patamar da Declaração dos Direitos Humanos de 1789. A Declaração dos Direitos Humanos todos conhecem. Agora, com a Carta Constitucional do Meio Ambiente no seu mesmo patamar, significa um passo adiante. E por quê? Primeira coisa, para se negociar com um país, ele exige alguns elementos. Ou seja, ele compra N toneladas de carne aqui no Brasil. Um dos requisitos do contrato é não ter trabalho de menor, de crianças. Isso, se numa fiscalização, e há essa fiscalização, chega aqui e constata que há crianças trabalhando, o contrato está rompido. Ou seja, nós podemos perder muitos negócios, o mundo pode perder muitos negócios, caso não se adeque. Então, o Brasil já tem na Constituição, nós já estamos um passo à frente, mas muitos países que têm a pretensão de exportar, vão ter que se adequar, porque senão poderão ter muitos contratos rescindidos em virtude disso. A França, nessa Carta do Meio Ambiente, introduziu o princípio da precaução. O princípio da precaução também é um tema que está sendo amplamente discutido na atualidade. Por quê? Porque ele não está visando a reparação do dano, mas ele quer proteger, ele quer que não aconteça o dano. Eu trouxe aqui o texto em francês também, se alguém preferir ler em francês, pode acompanhar, que não tem problema, né? A tradução tem que agradecer a uma professora aqui da cidade que fez para mim. Então, meio ambiente. Todos têm o direito de viver num meio ambiente equilibrado e respeitoso à saúde. Artigo 2º. Toda pessoa tem o dever de participar da preservação e da recuperação do meio ambiente. Olha, toda pessoa. Ou seja, nós não devemos simplesmente preservar, mas devemos também colaborar para a sua recuperação. Toda pessoa deve, nas condições definidas pela lei, prevenir os atentados que possam atingir o meio ambiente ou, na falta dele, restringir as consequências. Artigo 4º. Toda pessoa deve contribuir para a reparação dos prejuízos causados ao meio ambiente, nas condições definidas pela lei. E o artigo 5º, onde tem o princípio da precaução. Por ocasião de um dano, mesmo que incerto diante do estado dos conhecimentos científicos, que puder afetar de maneira grave e irreversível o meio ambiente, as autoridades públicas providenciarão, através do princípio da precaução e nos seus domínios de atribuição, a implementação dos procedimentos de avaliação de risco e adoção das medidas provisórias e proporcionais à finalidade de evitar a realização do dano. Um exemplo: a saúde não faz mal. Tem países que não admitem o consumo, preferem a importação de produtos naturais. Existe já alguns países preferindo a importação do boi verde, aquele que é tratado sem tanto uso de produtos químicos, vacinas e outras coisas.
Ou seja, nós temos que utilizar o princípio da precaução. Faz mal ou não? Vamos então nos precaver e ser pelo não. As políticas públicas devem promover um desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, elas conciliam a proteção e a valorização do meio ambiente, o desenvolvimento econômico e o progresso social. Até essa expressão desenvolve sociedade sustentável. Por quê? Porque não é só o desenvolvimento, o alavancamento, o crescimento que deve ser sustentável, mas a própria manutenção da sociedade deve ser sustentável. Artigo 7º. Toda pessoa tem o direito, nas condições e nos limites definidos pela lei, de acesso às informações relativas ao meio ambiente, detidas pelas autoridades públicas, e de participar da elaboração das decisões públicas, que tenham incidência sobre o meio ambiente. Até hoje à tarde eu fiquei sabendo que amanhã em Presidente Prudente vai ter uma audiência pública a respeito da implantação de aterros sanitários, de participar. Vamos instalar dessa ou daquela forma, em tal ou em qual local? A educação e a formação em meio ambiente devem contribuir ao exercício dos direitos e deveres definidos pela presente legislação. Artigo 9º. A pesquisa e a inovação devem favorecer a preservação e a valorização do meio ambiente. E o último artigo, a ação da França. Por ter essa ação internacional, é que os contratos de importação da França podem exigir essas normas. Bom, agora todos já finalizando, a qualidade do meio ambiente em que a gente vive, se é um ambiente agradável, se é um local de cores agradáveis, com um som agradável, produz uma sensação no ser humano. Se o ambiente ele tem outras características, ou seja, é um ambiente inapropriado, irritante, ele causa outros sentimentos. Por isso, nós devemos preservar o meio ambiente, não só a cachoeira que está a tantos quilômetros daqui, mas termos uma atenção com a poluição visual, com a poluição sonora e com todas as poluições do nosso meio, do meio de convívio. Eu até trouxe aqui algumas imagens para tentar representar isso. Ou seja, às vezes você vê uma imagem, você pode ter uma sensação boa de aventura, como sensação lúdica, alegre, de brincadeira. Enfim, pouco vale normas, porque normas nós já temos muitas, é lógico que nós precisamos de alguns ajustes, alguns detalhamentos. Evolução da sociedade, tanto a nível de governante, como a nível de população. Nós precisamos exigir o civilismo do corpo administrativo e a civilidade por parte da população, porque se a população não cumprir e ela degradar o meio ambiente, pouco vale a ação política, a ação dos administradores. Por isso estamos aqui com o propósito de difundir as ideias. Afinal, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Ou seja, não adianta esperar que eu faça alguma coisa, que ele faça alguma coisa, que ela, que o prefeito, que o governador. Só todos nós juntos podemos fazer alguma coisa em benefício do meio ambiente. Agradeço a atenção de todos.